Olá, meu povo, tudo bem? Bom, eu resolvi trazer um vídeo para vocês aqui para a gente revisar o assunto que estamos estudando até agora, né, os povos da Mesopotâmia. Com esse vídeo a gente vai encerrar esse capítulo, revisando cada povo e as principais características dessa região, para na próxima semana a gente partir para outro povo. Próxima semana a gente vai dar um pulinho no Egito. Então vamos começar falando aqui um pouco sobre a Mesopotâmia. Primeira pergunta importante: o que é Mesopotâmia? Mesopotâmia, gente, não é um país, não é um estado, não é uma cidade. Mesopotâmia, na verdade, é uma região. Vamos nos localizar um pouquinho aqui onde é que a gente está estudando. A gente já saiu daquela fase de povos nômades e a gente está começando a chegar na fase dos povos sedentários. Então a gente vai começar a estudar o que de fato a gente conhece como história antiga. E o principal assunto, o primeiro assunto desse tema de história antiga é a região da Mesopotâmia. Sempre que eu vou falar região da Mesopotâmia, porque de fato não é só um país, não é só uma cidade, é uma região. Bom, como vocês já devem ter lido no livro, Mesopotâmia significa terra entre rios. Essa palavra Mesopotâmia, na verdade, quer dizer terra entre rios, porque de fato a região da Mesopotâmia ela ficava entre dois rios, esses dois rios aqui, os famosos rios Tigre e Eufrates. E por que que é importante a gente destacar isso? Quando as pessoas deixam de ser nômades para serem sedentárias, uma das coisas mais importantes, uma das coisas fundamentais que qualquer povo vai procurar é terra fértil. Por quê? Porque eles vão passar a viver da agricultura e da pecuária, e eles precisam de terras férteis. Por isso a importância das regiões onde existem rios. O Rio Tigre e o Rio Eufrates são grandes rios dessa região, rios perenes, ou seja, eles não secam, e eles vão garantir a fertilidade das terras ao redor. Por isso que muitos povos vão escolher essa região, chamada Mesopotâmia, para se fixar. Atualmente, a região da Mesopotâmia corresponderia ao país chamado Iraque. Esse mesmo Iraque que a gente vê nos jornais, que a gente ouve falar de ataques, de guerras, enfim, é uma região muito antiga, habitada há muitos e muitos e muitos anos, é uma região extremamente importante para a humanidade. Desde o surgimento, desde quando era Mesopotâmia, ainda não era Iraque, já era uma região extremamente disputada por possuir essas terras férteis que possibilitavam a utilização para a agricultura e para a pecuária. Alguns povos se destacaram na região por sua influência cultural ou por terem imposto seu domínio sobre os demais povos vizinhos. A gente vai estudar detalhadamente os principais. Mas antes, vamos ver aqui o mapa. Isso aqui é a região que a gente conhece como Mesopotâmia. Essa região ela foi habitada por vários povos em épocas diferentes. Esses povos eles chegavam na região da Mesopotâmia, às vezes se fixavam e iam expandindo seu território, às vezes chegavam, dominavam povos que já existiam e iam aumentando seu império. Aqui a gente tem os principais, né? Os sumérios, os acádios, os assírios e os babilônios. Aí a gente pode perceber aqui, observando a legenda, o que corresponde a cada povo desse. A gente vai estudar detalhadamente cada um deles e a gente vai ver como esses povos crescem, como eles vão conseguindo território e a importância de cada um. Vamos acompanhar aqui os principais povos e as características. O primeiro povo a chegar na Mesopotâmia, a fixar residência e a construir um império na Mesopotâmia são os sumérios. O que os sumérios deixaram de mais importante para a humanidade? Considerados os criadores da primeira civilização mesopotâmica, o que isso quer dizer? Deixa de ser apenas uma tribo que se fixa ali e vai plantar e criar animais e vai se tornar uma civilização, ou seja, uma sociedade com estrutura bem determinada de governo, de leis, de religião, de cultura, isso que a gente chamaria de civilização. Os sumérios, eles fundaram diversas cidades-estado. Outro termo importante que a gente tem que entender. O que é cidades-estado? Os sumérios faziam parte de um império. Eles tinham os seus líderes, eles tinham as suas leis, eles tinham a sua cultura. Mas eles eram divididos em cidades-estado. Ou seja,
Cada cidade, ela era independente. Cada cidade, ela possuía as suas leis próprias, ela possuía o seu governante individual e elas faziam parte do Império Sumério. Todas elas faziam parte do povo sumério, mas elas não eram dependentes entre si. Não existia, por exemplo, um único imperador que mandava em todas as cidades-estado. Cada uma delas possuía um governante específico, que era chamado de patese. Então, o que seria cidade-estado? É uma cidade que faz parte de um povo, mas ela é independente. No caso, quando os povos se dividem em cidades-estado, eles não têm um imperador que manda em todo mundo, ou um presidente, ou um rei. Eles vão ter vários governantes, cada um na sua cidade. Aqui, entre os sumérios, se destacaram algumas cidades, como Ur, Uruk, Lagash e Nippur. E cada uma delas possuía um templo. Esse templo, ele tinha importância política, econômica e religiosa. Lá nesse templo ficava o patese, que era o governante da cidade. Só que esse patese, ele tanto governava a parte política, como a parte econômica e a parte religiosa. Era mais do que apenas um imperador, era mais do que apenas um padre, ele era tudo junto. Detentor de poderes políticos, religiosos e militares. O patese governava com o auxílio de sacerdotes e altos funcionários, mas lembre-se, ele não era imperador. Os sumérios eles não tinham imperadores, justamente pelo fato de eles se organizarem em cidades-estado. Se a gente for ver no livro ou nas pesquisas, os sumérios eles vão sempre serem lembrados por terem desenvolvido a escrita e por terem inventado a roda. Essas duas importantes invenções dos sumérios que eles deixaram para a gente, as duas surgiram a partir da necessidade. A roda a partir da necessidade de locomoção, porque para facilitar a locomoção de gêneros alimentícios, de pessoas, de exércitos e de tudo mais, e a escrita pela necessidade de registro. À medida que essas cidades foram crescendo, a produção foi crescendo, a arrecadação de impostos foi crescendo e não dava mais para guardar tudo na memória, como vocês mesmos já responderam lá na atividade que eu coloquei. A escrita ela surgiu para registrar os acontecimentos da sociedade, para registrar os impostos que eram arrecadados, também para registrar as leis, enfim, tudo que não dava mais para ser guardado exclusivamente na memória. E essa escrita, a primeira escrita desenvolvida foi a escrita dos sumérios. Obviamente, depois vários outros povos vão aperfeiçoando e utilizando nas suas culturas, particularmente. Os sumérios, eles viveram durante muito tempo na região da Mesopotâmia, eles construíram um império forte, ou melhor, eles construíram várias cidades-estado fortes, importantes, mas com o passar do tempo eles foram se enfraquecendo. E, a partir desse enfraquecimento, eles foram dominados por outro povo, os acádios. Então, depois do Sumério, a gente vai ter os acádios. Quem eram os acádios? Os acádios, diferente do povo anterior, dos sumérios, eles formavam um império e possuíam um imperador, ou seja, uma única pessoa que governa toda a região. E também possuíam uma cidade como capital. Porque, nesse caso, quando se tem um imperador, quando se tem um único governante, se tem uma sede. Então, é importante lembrar, os sumérios, esse povo aqui, eles viviam em cidades-estado. Já os acádios, eles não viviam em cidades-estado. O Império Acádio existia e tinha várias cidades, só que todas elas eram comandadas pelo rei. Nesse caso aqui, o principal deles foi o Sargão I, e todas elas deviam obediência a um único rei, no caso, o rei Sargão I. Não existia aquela história de um governante em cada região. Os acádios, eles fizeram um império importante na Mesopotâmia, eles construíram várias cidades, eles conquistaram várias terras, mas por conta de, dentro do império, existirem várias revoltas,
do povo contra o governo ou do povo contra o povo. Isso foi se enfraquecendo, o império foi se enfraquecendo, foi ficando vulnerável e com o tempo ele foi conquistado por outro povo, os amoritas. Sempre que eu vou falar de conquistas, não esqueçam que eu falei lá no início. A região da Mesopotâmia ela era uma região muito rica, muito fértil, consequentemente uma região muito cobiçada. Então, muitos povos queriam dominar aquela região. Se os acádios já estavam aqui, isso não quer dizer que era deles para sempre. Eles sempre eram visados e existia a tentativa de invasão. Quando um povo vai ficando fraco, quando o governo vai deixando de defender o seu povo, facilita a invasão. Então foi o que aconteceu aqui. Depois que os acádios foram dominados, a região da Mesopotâmia passou então a ser ocupada por outro povo, não mais os acádios, passou a ser ocupada pelos amoritas, que é o terceiro povo que a gente vai estudar aqui. Os amoritas, eles também são chamados de babilônios, porque eles vieram de uma cidade chamada Babilônia. Foi a primeira cidade que eles formaram e fizeram ela se desenvolver. Então a gente tanto vai ouvir falar de amoritas, como a gente vai ouvir também o termo babilônios, já que eles criaram e fortaleceram uma cidade chamada Babilônia. Dentre os reis que existiram entre os povos amoritas ou babilônios, o que vai se destacar mais é o rei Hammurabi. Se eu estou falando de rei, então, obviamente, não tem cidade-estado. Aqui também existe um único governante para o povo inteiro, né? Então, de todos esses reis, o que mais se destacou foi o rei Hammurabi, que viveu em 1728 a 1686 a.C. E por que o Hammurabi se destacou? Porque dentre todos os reis da Mesopotâmia, o Hammurabi ele conquistou muito, ele conquistou várias terras, ele fortaleceu o seu império, o seu povo, mas o que mais faz o Hammurabi ser lembrado por todo mundo é o fato de ele ter criado o primeiro código de leis escrito para uma sociedade, que é o famoso Código de Hammurabi. O que esse código tem de importante? Por que esse código faz o Hammurabi se destacar e ser lembrado até hoje? Primeiro, pelo fato de ele ter sido o primeiro código de leis escrito. Os outros povos que vieram antes, né, sumérios, os acádios, todos eles tinham leis, mas essas leis não eram escritas, não eram um conjunto de leis escritas. O primeiro a decidir fazer isso vai ser o Hammurabi. De acordo com a justificativa dele, ele pode morrer, mas as leis iriam continuar, né? Esse código de Hammurabi, ele é conhecido pelo princípio de Talião. O que é o princípio de Talião? É um princípio que adota o seguinte lema: olho por olho, dente por dente. Ou seja, você fez algo, você vai pagar por aquilo que você fez. Mas se engana quem pensa que por conta desse princípio, olho por olho, dente por dente, o Código de Hammurabi era extremamente justo e extremamente igual. Não. Assim como o código, o rei Hammurabi ele também fez uma divisão social. A sociedade amorita, Babilônia, ela era dividida em grupos. E de acordo com a sua divisão social, de acordo com o grupo que você pertencia, a lei era aplicada. Então, era olho por olho, dente por dente, mas dependendo da classe que você pertencesse. Se você pertencesse à classe dos nobres, a sua pena seria um pouco mais branda, mais leve. Se você pertencesse à classe dos escravos, dos servos, a sua pena seria mais cruel. Então, já tinha uma divisão social entre os babilônios, né? A sociedade já era dividida, já tinha uma desigualdade e a lei também obedecia essa divisão. Não era a mesma lei para qualquer grupo social. Então, quando a gente fala que o Código de Hammurabi era um código de leis, na verdade ele tinha também objetivos políticos. Ele tinha por objetivo a manutenção da propriedade privada, para evitar que as pessoas ficassem pegando uns dos outros, porque se você roubasse alguém, por exemplo, você seria punido. Se você roubou alguém, você vai ter uma punição. Se você matou alguém, você vai ter uma punição. Então, isso ia ajudar a propriedade privada. E a disciplina da vida econômica. Se você, por exemplo, deixasse de pagar impostos, você também seria punido.
E como era um código de leis escrito, você já sabe qual vai ser a sua punição. A partir do momento que o Hammurabi instala esse código, ele vai instalar também essa nova estrutura social dentro da Mesopotâmia. Só que após a morte do rei Hammurabi, a sociedade babilônia ela vai se enfraquecer, outros reis virão, mas não serão tão fortes como Hammurabi, e com esse enfraquecimento vai acontecer aquilo que já aconteceu com todos os outros povos. Os babilônios eles vão ser invadidos por vários outros povos, e o seu território ele vai ser dividido e assim vai acabar o Império Amorita ou Babilônia. Outro povo importante que viveu na Mesopotâmia, que vocês já estudaram aí no livro, são os assírios. Quando a gente fala em assírio, a primeira coisa que vai ser lembrado é a respeito do exército. Os assírios são lembrados por serem o povo com o exército mais poderoso, mais bem organizado. Mas é importante a gente lembrar que não eram só os assírios que tinham exército. Todos os povos que viveram na Babilônia, todos os povos que formaram impérios, tanto na Babilônia como em outras regiões, eles possuíam um exército. Porque como a gente já comentou lá na atividade, qual é a importância do exército? O exército ele é responsável por garantir a segurança de um território e ele também é responsável por ajudar na conquista de novos territórios. Então, óbvio que todos os reis, todos os imperadores, eles vão se preocupar em construir exércitos. Não foi apenas os assírios. O que destaca o exército assírio dos demais exércitos que existiram na antiguidade é a sua organização, a sua estrutura e a sua eficiência. Então, sempre que nós falarmos dos assírios, eles habitaram o norte da Mesopotâmia ao longo do segundo milênio antes de Cristo e tinha uma sociedade extremamente militarizada. O que isso quer dizer? Que o governo se preocupava muito com a estrutura do exército. O exército assírio era considerado o mais poderoso e organizado de seu tempo. Existiam vários outros, mas eles se destacavam por serem mais poderosos e mais organizados. Isso fez com que os assírios conquistassem muitos territórios, já que eles tinham um exército poderoso e organizado, facilitava a conquista de novos territórios e a proteção daqueles que eles já tinham. Um dos reis mais conhecidos dos assírios foi o rei Assurbanipal. Nome esquisito, né? Mas é normal, né? Era o nome daquela região. Que foi responsável por mandar construir a grande biblioteca de Nínive. Nínive era a sede, era, digamos assim, a capital do Império Assírio. E o rei Assurbanipal se preocupou em mandar construir uma grande biblioteca naquela região. Então a gente já entende que eles também tinham uma estrutura de escrita, já que eles tinham uma biblioteca. No entanto, durante o seu governo, o governo de Assurbanipal, o Império Assírio sofreu um grande declínio, ou seja, a força do Império foi caindo, eles foram perdendo poder, eles foram perdendo organização, território, e com o tempo foi conquistado pelos caldeus. Aí vocês podem se perguntar assim, mas eles não tinham um exército tão poderoso? Tinham, mas quando esse exército ele vai perdendo estrutura, quando o governo vai ficando fraco, tudo vai ficando fraco junto. Isso fortaleceu os caldeus e fez com que os caldeus conseguissem invadir o território pertencente aos assírios. Assim vai acabar o poder dos assírios na Mesopotâmia e vai surgir um novo império chamado de caldeus. É importante também a gente lembrar que quando eu digo que um império dominou o outro, isso não quer dizer que todo mundo morreu, que todo mundo foi exterminado. Não. Significa que politicamente, aquele império que foi dominado, ele está fraco, e aquele império que dominou, ele está forte. É como se ele estivesse predominando, mas não quer dizer que os outros foram 100% exterminados. Sempre vai restar alguém, sempre vai restar grupos sociais. Então, depois dos assírios, eles vão ser dominados pelos caldeus. Quem são os caldeus? Os caldeus, eles também são conhecidos como neobabilônicos. Por quê? Porque eles também vinham de da cidade da Babilônia, aquela mesma cidade que anos e anos atrás o Hammurabi governou, foi dominado, mas depois os caldeus conseguiram formar um novo império lá e por isso eles são conhecidos como neobabilônicos.
reconstruíram a cidade da Babilônia e tornaram ela uma das mais belas cidades da antiguidade. Ela é muito famosa, inclusive em textos bíblicos, né? Nabucodonosor era o nome de um rei babilônio, um dos reis mais importantes dos caldeus, principal rei babilônico, e foi responsável pelos famosos jardins, construção dos famosos jardins suspensos da Babilônia. Eu não sei se alguém já ouviu falar, mas esses jardins suspensos da Babilônia são considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Antes que alguém vá lá no Google para ver fotos dos jardins suspensos da Babilônia, atualmente eles não existem, né? Existem histórias sobre eles, mas atualmente eles não existem. Inclusive, alguns historiadores contestam se realmente eles existiram, porque não tem vestígios, enfim. Mas nos livros os jardins existiram e atribui-se ao Nabucodonosor a construção deles. E possivelmente também da Torre de Babel, aquela Torre de Babel que inclusive é citada na Bíblia, onde as pessoas falavam línguas estranhas e tudo mais, e disse que é uma torre que foi construída para chegar até o céu. Essa Torre de Babel também é atribuída a construção dela ao Nabucodonosor. Babel era uma cidade do Império Babilônico. Apesar de várias conquistas militares que os caldeus tiveram, eles também tinham um exército, eles também conseguiram conquistar várias terras, eles não duraram muito tempo. Eles não tinham uma estrutura muito bem estabelecida, mesmo tendo seu rei, mesmo tendo seu exército, e eles não conseguiram durar muito tempo como o império predominante da Mesopotâmia. Em 539 a.C., eles foram dominados pelo Império Persa. A gente pode dizer que os caldeus são o último povo realmente oriundo, realmente originado da Mesopotâmia. Depois eles foram invadidos pelo Império Persa, que já não é um império que surge na região da Mesopotâmia. Os persas vêm de fora para invadir aquela região, justamente pela importância que essa região tinha. E aí vai acabar o que a gente conhece como povos exclusivamente mesopotâmicos, e essa região ela vai começar a se misturar com outras regiões. O Império Persa ele vai crescer bastante, e em outros capítulos a gente vai estudar melhor sobre ele. Outras características importantes da Mesopotâmia, por que ela é tão falada e por que ela é tão estudada, né? Primeiro, a gente já falou aí, detalhadamente sobre cada povo. Mas como funcionava a política na Mesopotâmia? Quando eu falo de política, obviamente eu estou falando de forma de governo, gente. Como eram os governos na Mesopotâmia? Como vocês já viram aí, eu falando exclusivamente de cada povo, a Mesopotâmia ela tinha 2 tipos de governo. Tinham o estilo de cidades-estado, né? Foi marcada pela existência de cidades-estado, só para relembrar o que é uma cidade-estado. É aquela cidade que ela possui um governo independente. Faz parte de um povo, por exemplo, os sumérios, mas ela não tem um imperador que manda em todas as cidades. Cada uma tem seu governo próprio. E também existiam grandes imperadores, como Hammurabi, como Nabucodonosor. Então a gente tem 2 formas de política. A gente tem um governo descentralizado, ou seja, que não existe um centro administrativo, que é o caso das cidades-estado, e a gente tem também impérios, que são governos centralizados, ou seja, que são governos comandados por uma única autoridade, uma única pessoa. Então a gente tem esses 2 tipos de política na Mesopotâmia. Sobre a economia, como era a principal fonte de renda dessa população que vivia na Mesopotâmia. Todos os povos eles tinham uma coisa em comum. A base da sociedade era a agropecuária, ou seja, criação de animais e plantação de alimentos. Por isso a importância dos rios, como eu falei lá no início, o Tigre e o Eufrates, que garantiam a fertilidade do solo, garantiam a produção de alimentos e garantiam a sobrevivência dos animais. Por isso também que essa região ela era tão disputada por todos esses povos, porque todos eles dependiam da agropecuária, então todos eles gostariam de dominar aquele território, né? Eles também desenvolveram forma significativa de comércio, baseado na produção de alimentos, na criação de animais. Também foi se construindo um comércio, ou seja, não era só para si, era para si e para comercializar.
né? Tendo uma camada de comerciantes abastados, então a sociedade ela passa a se dividir e uma das partes mais importantes da sociedade mesopotâmica passa a ser os comerciantes, ou seja, aquelas pessoas que comercializavam, vendiam os produtos e acumulavam dinheiro. Então já começa a surgir aqui uma classe rica de comerciantes que se diferenciam dos outros. De modo geral, a economia era tributária. O que que isso quer dizer, gente? Tributo quer dizer impostos, né? Então, a sociedade trabalhava, uma parte da sociedade trabalhava e pagava impostos para o governo. Esses impostos eles iriam sustentar o governo, o rei, o imperador, eles iriam sustentar a igreja e eles iriam sustentar os nobres. Então, digamos assim que o que bancava a sociedade na Mesopotâmia eram os tributos, ou seja, os impostos que eram pagos, né? Muitas vezes esses impostos eles estavam vinculados aos deuses, ou seja, à religião. Muitas vezes o sacerdote, aquela pessoa que comandava o templo, eles falavam, eles recebiam oferendas em forma de impostos para o templo, mais ou menos como as pessoas fazem hoje para dar ofertas, enfim, pagar suas promessas, né? A sociedade. A sociedade mesopotâmica ela era dividida em forma de pirâmide. Quando eu falo que a sociedade é dividida em forma de pirâmide, gente, o que que significa? Significa que ela tem grupos, ela tem uma hierarquia. O que é uma hierarquia? Uma hierarquia é quando tem um grupo mais poderoso e aí vem de cima para baixo, do mais poderoso aqui ao menos poderoso aqui embaixo. Isso que a gente chama de sociedade em pirâmide, tá? A pirâmide é só para explicar o tamanho da importância. Quanto mais em cima da pirâmide você estiver, mais importante você será naquela sociedade. Então é o que a gente chama de sociedade hierarquizada. É uma hierarquia. O poder maior está aqui em cima e os menores ou que não têm poder nenhum estão aqui embaixo. Então, dentro da sociedade da Mesopotâmia, que ela era dividida em diversos grupos sociais. Esses grupos tinham importâncias diferentes. O que que a gente tem? Aqui no topo da pirâmide, como a figura mais importante da sociedade, a gente vai ter o rei. Rei ou imperador, depender da estrutura do povo que está governando. Abaixo do rei, em nível de importância, a gente tem os sacerdotes, que são os representantes da religião. Só vale lembrar que na Mesopotâmia eles eram politeístas, ou seja, eles tinham vários deuses, eles não acreditavam em um único Deus, eles acreditavam em vários deuses e existiam vários sacerdotes. Quando eu falo sacerdote, gente, eu não estou falando de padre, né? Claro, padre só existe na religião católica. Mas o sacerdote, ele era o chefe religioso, por isso que ele é tão importante. Abaixo, junto com os sacerdotes aqui, em nível de importância, a gente tem os nobres, que eram aquelas pessoas que possuíam terras, que eram próximas ao rei, e os chefes militares, os chefes, os comandantes do exército. Esses também eles eram muito importantes porque eles eram responsáveis pela defesa do império, do território, por conseguir novos territórios e eles estavam aqui diretamente ligados ao rei. Não é da família do rei, nem os nobres nem os militares, mas eles têm uma relação muito direta porque eles ajudam o rei a governar, a conseguir mais terras, a conseguir mais dinheiro. Abaixo dessa classe aqui, a gente tem os fiscais, que eram as pessoas que trabalhavam arrecadando os impostos, né? Aqueles que iam até os comércios, até as pessoas para arrecadar o dinheiro dos impostos, são funcionários do governo. A gente tem os escribas. Quem eram os escribas? Escribas, eles eram pessoas responsáveis por escrever. Nem todo mundo na sociedade mesopotâmica sabia ler e escrever. Existia uma classe, um grupo chamado de escribas. Esses escribas, eles possuíam o conhecimento da escrita e da leitura, e eles eram responsáveis por escrever, ou seja, por registrar o que acontecia. Por exemplo, arrecadou-se 10 moedas de ouro em impostos de tal pessoa. Então, é o escriba que vai fazer essa anotação. O escriba é como se fosse o contador.
Os primeiros escribas, eles deram origem ao que hoje a gente chama de contador, que é aquela pessoa que faz a contabilidade do governo, da empresa e tal. Então, os escribas, eles faziam esse papel. Eles faziam o registro do que entrava e do que saía no comércio, o registro dos impostos, o registro do que era gasto pelo exército. Então, os escribas, eles eram muito importantes, porque muitas vezes até o rei não possuía o conhecimento da escrita, mas o escriba possuía. Então, o escriba, na prática, sabia o patrimônio do rei mais até do que ele mesmo. Então, eles eram figuras importantes e respeitadas nas sociedades da Mesopotâmia, justamente pela importância que a escrita adquiriu. Junto com os escribas, a gente tem os comerciantes. Eles estão no mesmo nível de importância dos comerciantes, dos escribas, dos fiscais, desculpa. Por quê? Porque os comerciantes, eles arrecadavam dinheiro e, consequentemente, pagavam muitos impostos. Isso fazia com que os comerciantes fossem importantes porque eles pagavam impostos que iam bancar a igreja, os nobres, o exército e, consequentemente, o rei. Abaixo, lá na base da pirâmide, sustentando toda a sociedade, a gente tem os camponeses, né, aquelas pessoas que realmente, na prática, produziam os alimentos, criavam os animais e tudo mais, trabalhavam no campo. A gente tem os soldados, que eram aqueles que iam para a guerra para garantir o domínio de novas terras ou que iam para a guerra para garantir a segurança do território, impedir as invasões. A gente tem os artesãos, que produziam peças de tecido, peças de ouro, prata, peças de ferro, produziam também peças de barro, de argila e vendiam para os comerciantes. E a gente tem os escravos. Os escravos eram a base da sociedade, que trabalhavam para o restante da sociedade. Mas eu queria lembrar um negócio muito importante aqui, viu, gente? Quando eu falo de escravo na Mesopotâmia, eu não estou falando daqueles negros que vieram da África, tipo os que existiam no Brasil, pelo amor de Deus. Não. Eu estou falando de escravos aqui na Mesopotâmia, eram pessoas que faziam parte de povos que foram dominados por guerra, por exemplo, né? Digamos que eu faço parte de um povo e aí os assírios vieram, invadiram meu território, dominaram meu povo. Então eu acabo me tornando escravo dos assírios porque eu perdi a guerra para eles. Ou também existe outro tipo de escravidão, que era escravidão por dívida. Se você adquirir uma dívida com alguém, você não consegue pagar essa dívida, você vai trabalhar de graça para essa pessoa, você vai se tornar escravo dela. Mas o estilo de escravidão na Mesopotâmia é diferente do estilo de escravidão que existia aqui no Brasil, por exemplo, né? O escravo não era um objeto que poderia ser vendido. Nesse caso aqui, não, tá? Então, isso aqui é o estilo é a organização da sociedade mesopotâmica. Sobre a Mesopotâmia, é isso que é importante a gente lembrar, né? Significa terra entre rios, que foi dominada por vários povos, que deixou várias contribuições importantes para a nossa sociedade, como, por exemplo, a escrita, a invenção da roda, a estrutura de exércitos. E no próximo capítulo a gente vai sair da Mesopotâmia e a gente vai partir para outro povo muito importante da antiguidade, que é famoso até hoje, que são os egípcios. Então, espero que vocês tenham entendido um pouco sobre esse capítulo e qualquer dúvida a gente conversa no Google Classroom ou no WhatsApp. Então, beijo a todos e até o próximo capítulo.